nosso camarote virtual solidário. Nós já conversamos com o Danilo Miranda, depois nós conversamos. Nair Brito e a doutora Áurea Abad. Acabamos de receber no nosso camarote o João Silvério Trevisan. Né? A Áurea sempre veio ao camarote, a Nair eu não lembro, o João Silvério sempre esteve presente ao camarote também. Eu não lembro se a Alessandra, acho que nunca veio, a Alessandra Nilo. Veio no nosso camarote, a Alessandra mora lá no Recife, é da Gestos do Recife. Não sei se você chegou a vir em algum camarote nosso, Alessandra, tudo bem, querida? Boa tarde. Não, querida, boa tarde, Dinkley, tudo bom? Roseli, não, nunca vim, primeira vez, animadíssima, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E escuta, você já veio na parada, menina? Aí em São Paulo, não. Não, precisa... Não, bom, eu espero que a gente consiga daqui a um tempo, né, Dindri? Com certeza. Quem sabe o ano que vem já, né, com a vacina e tudo acontecendo, a gente possa estar juntos na parada do ano que vem. Eu não... Aliás, porque ela é recifense e ela sabe muito bem dançar frevo, sabe muito bem curtir um carnaval. Então, sabe tudo, sabe tudo. Outro que eu não lembro se já veio no camarote é o Veriano Terto, da Bia. Oi, Veriano, querido, boa tarde. Oi, Roseli, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Eu nunca fui ao camarote, certamente. E aqui na parada? E na parada de São Paulo? Também não. Eu acho que não. Se foi, deve ter sido há muitos anos, que eu nem me lembro. Não, em geral, não. Mas eu já tive... Já teve? Em outras paradas, sim. No Rio, Porto Alegre, várias em Porto Alegre. O Veriano tem todo esse jeito sério, assim, Dindra. Ele é um professor, um catedrático, um pensador do nosso tempo. Tudo isso aí. Mas a última conversa que eu tive com ele, Alessandra, ele estava aprendendo a fazer o quadradinho do funk. Você acredita? Tu acredita? Eu não sei fazer o quadradinho. Aprendeu, Veriano? Sim, bom, não, acho que não. Isso eu não vou aprender nunca, não é para minha geração. Mas topei o desafio, continuo. Mas continuo aí no... Graduado em psicologia, né, e mestrado em psicologia. Então, esse jeito deve ser só para você analisar as pessoas e ir captando o que elas têm lá dentro, né? Porque todo psicólogo tem essa magia de ser essa coisa assim. Então, você tem um jeito mais zen, assim, para a gente não dar nada, e você vai lá no fundo da nossa alma. Seria isso, Veriano? Pode ser, mas acho que a Fit Dance também está me ajudando atualmente. E a Alessandra? Apresenta a Alessandra para nós, Gíria. Então, a Alessandra tem um currículo aqui maravilhoso, que ela é coordenadora geral e uma das fundadoras da Gestos. É jornalista, roteirista e cineasta, pós-graduada em Diplomacia e Negócios Internacionais, olha, pela Faculdade Damas de Relações Internacionais. Desde 2001, representa a sociedade civil brasileira na sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre AIDS, em Nova York, construindo articulações nacionais e internacionais que elevaram a atenção dada a políticas internacionais como orientação para o movimento de políticas e ações nacionais e locais. Desenvolveu em 2003 a plataforma do Fórum Ungués AIDS no Brasil. A iniciativa foi ampliada e utilizada em outras partes do mundo como uma ferramenta de advocacy e pesquisa para apoiar uma rede de mulheres ativistas no campo da saúde sexual e reprodutiva e direitos. Alessandra dedica sua carreira ao aumento da influência da sociedade civil nos processos de tomada de decisão em nível local, nacional e internacional, e a plena implementação dos compromissos internacionais em questões relacionadas ao HIV, à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos. Representou a sociedade civil nas delegações nacionais brasileiras, nas reuniões de alto nível sobre o HIV, e participou de delegações da Comissão sobre o Status da Mulher, da Comissão sobre População e Desenvolvimento e das negociações da Agenda 2030 na ONU. Pois é, nós estamos na frente de dois grandes ativistas brasileiros. E para ficar uma coisa mais fácil da gente compreender, queria saber, Veriano, como é que você define ativismo hoje? O que é ativismo para você? Olha, o ativismo, para mim, é quando a gente incide de forma organizada e coletiva, porque eu acho importante essa questão do grupo, né? E sobre questões
problemas, dificuldades que queremos transformar, né? Basicamente, assim, como uma reação seria isso. Também transformar numa causa política um problema, uma questão que nós queremos enfrentar e mudar ou acabar. Basicamente é isso para mim. Acrescenta o que essa fala do Veriano, ou Alessandra? Que nunca foi tão necessário e importante para o Brasil termos mais ativistas em todas as áreas, em todos os campos. Eu acho que desde quando a gente começa a ter essa definição, lá no começo do século XIX, né, a partir das lutas operárias, e que depois se somaram as lutas por direitos civis em vários continentes, depois lutas pelo meio ambiente, mais recente, né, a partir dos anos 60, anos 70, anos 80, lutas antirracistas, naquele momento em que precisava ser findada a escravidão no mundo inteiro. Eu acho que, para nós, cada vez mais tem ficado evidente que as políticas públicas e o avanço do processo civilizatório dos direitos humanos depende absolutamente das pessoas se posicionando, e obviamente isso é uma das grandes lições da AIDS, né, em prol dos direitos, e como a gente vê aqui no Brasil, sem esse posicionamento, sem essa ação articulada das pessoas em torno das causas comuns, dificilmente nós vamos conseguir fazer avançar a própria ideia e a própria construção da nossa civilização no mundo e no país, né? Então, eu acrescento que precisamos muito de ativistas, cada vez mais no mundo e no Brasil particularmente. Nós temos algumas fotos aqui em diferentes momentos da Alessandra, em diferentes situações de ativismo, que a gente quer mostrar um pouco, mostrando um pouco também a construção da Gestos, que é a ONG que ela fundou lá, ajudou a fundar lá em Pernambuco. Olha, jovenzinha, olha lá! Jovenzinha. Como o tempo passa, não é, Veriano? O tempo passa para todos nós, muito, né? Muito. Ainda bem, espero que esse passe bem rápido, por exemplo. Assim, eu também, esse momento. Que estamos vivendo, Não, mas tem só mais um ano. Tomara a gente segura sim. mais um ano, se Deus quiser. A gente segura mais um ano. Alessandra, como é que o ativismo entrou na sua vida? Eu acho que eu nasci numa família de ativistas, né? Porque assim, minha família materna era uma família muito voltada a colaborar, articular e contribuir com a comunidade lá em Paulo Afonso. Então, assim, era uma família muito vinculada aos movimentos sociais e muito ativa. E depois eu comecei eu acompanhava muito uma tia que era muito ativa, acompanhava muito meu avô nas iniciativas. Naquela época, eram de dois campos, ou era do ponto de vista de influenciar alguma política pública local, ou era do ponto de vista assistencialista mesmo, né? Fazer curso para professores, minha tia fazia curso para ensinar professores da zona rural e professoras a atualizarem seus conhecimentos em todas as áreas que eles e elas davam as aulas. E aí depois eu realmente comecei a exercitar isso de uma forma mais autônoma e a partir do que eu enxergava e como eu enxergava o mundo, quando eu entrei na universidade. Eu nem fiz movimento secundarista, né? Mas quando eu entrei na faculdade, eu me envolvi completamente com o movimento estudantil, fui, coordenadora de DA e me envolvia com aquelas lutas e perdi um monte de cadeira de jornalismo, porque eu tinha que viajar e participar das conferências e congressos. Depois movimento sindical, e aí depois foi a causa da AIDS mesmo, da saúde, e aí nunca mais parei. Eu vi nas fotos que a gente escolheu para trazer um pouquinho da sua memória, tem uma foto que falava dos remédios lá. Remédios não podem faltar. Né? Sim. E como é que a AIDS entrou na sua vida, na sua área de militância e tudo mais? Então, 89, final de 89, um grande amigo meu, né, perdi esse amigo para AIDS, e antes de perder para AIDS, na verdade, a sociedade perdeu esse amigo como um todo, porque foi uma pessoa isolada da família, que não nos deixava ver mais, e era como se simplesmente ele tivesse sido abduzido do planeta Terra porque ele tinha HIV. E naquela época, realmente, para mim, essa informação sobre AIDS, ela não chegava. Eu estava
obviamente eu tinha muitos amigos gays no campo de jornalismo, né, artes e cultura, a gente sempre tem uma comunidade que é mais aberta sobre a sua sexualidade, mas essa informação para mim não chegava. Então, a partir dessa perda que para mim foi tão violenta e foi tão absurdamente... Era inimaginável o que aconteceu, eu resolvi estudar. E a gente formou um fórum aqui em Pernambuco, no Sindicato de Jornalistas, para aprender a entender o que era HIV/AIDS. E foi nesse fórum que eu me reconectei com a Cioli Neto, que foi a pessoa que resolveu e juntou a mim e mais 2 pessoas, e juntos criamos a Gestos. Mas foi fruto de desejo de que aquela situação nunca mais acontecesse com ninguém. Eu não queria que nunca mais aquilo acontecesse com ninguém. E depois eu perdi família, né? Com meu tio morreu vítima de HIV, enfim. Aí depois foi uma longa história. O João tem mais fotos da Alessandra, quer ver? Acho que da construção da Gestos, inclusive. Sim. Que bonito. Sim. E nossa... São reuniões da Gestos? Reuniões da Gestos. E naquela época, eu acho que o Veriano também pode falar muito bem sobre isso, a gente queria, Roseli, quando a gente criou a Gestos, a gente criou também para 2 áreas. Uma era a multiplicação de informação para as comunidades e para as lideranças comunitárias em bairros super carentes, mas a outra área era apoio psicossocial para as pessoas que viviam com HIV/AIDS. E, gente, a gente não conseguia formar grupo. Lembra disso, Veriano? Porque as pessoas começavam a participar e se reunir, elas morriam, elas adoeciam e morriam muito rapidamente. Então, só a partir de 95, 96, a gente consegue começar a formar grupo de autoajuda realmente, digamos assim, com maior frequência, maior consistência, porque as pessoas começaram a ficar mais tempo entre nós. Mas, inclusive, uma das áreas que nós estudávamos, eu não tinha coragem de estudar, porque era muito difícil para mim, mas a Cioli acabou se especializando nisso, era exatamente nessa área de acompanhamento das pessoas que precisavam fazer a passagem, porque não é fácil você ser acometido de uma doença e você morrer naquela situação que as pessoas recebiam quase uma sentença de morte, né? Não, e a gente era muito a gente também tem muito essa coisa de brigar pela vida, não é, Alessandra? Então, na realidade, a gente não gostaria que ninguém morresse com HIV, com Covid, com nada, mas quem somos nós, né? Com certeza. Agora eu entendo o jeito do Veriano, porque ele tem um olhar de águia, né? Deu para captar isso daí. Porque, assim, atualmente ele é vice-presidente da ABIA. E de 89 a 2012, estou vendo aqui, ele foi o coordenador, né, foca nos seguintes temas: HIV/AIDS, políticas públicas, direitos humanos, homossexualidade e sexualidade. E aí a Alessandra falando que ele que auxiliou nela em todas essas questões aí, eu queria que o Veriano falasse um pouquinho desse trabalho e como é coordenar esses projetos nessas áreas tão distintas e que a população precisa e necessita tanto. Nós perdemos, a psicologia perdeu um psicólogo ou o ativismo brasileiro ganhou um grande ativista? Olha, Roseli, eu não sei se eu posso responder essas perguntas, porque aí acho que cabe aos outros julgarem, né? Eu sempre tentei trabalhar na perspectiva, como eu coloquei antes, de lutar por um mundo melhor, de mudar certas situações, como a própria epidemia, como a situação de discriminação e estigma da homossexualidade, das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, assim, no meu horizonte é isso, né? Se eu faço isso como psicólogo, como ativista, acho que misturo as 2 coisas, né? Como a Alessandra colocou, eu também, quando eu comecei na universidade, em 1980, eu já comecei também no movimento estudantil, né? E eu tinha 18 anos. E também comecei no Somos, do Rio de Janeiro, e, em certa medida, no Somos de São Paulo, também em 1980, ainda com... Eu, na verdade, não podia nem entrar no Somos quando eu fiz a minha primeira tentativa, porque eu era menor de idade. Então, eu tive que esperar fazer 18 anos, ou dar um jeitinho lá para poder ingressar. E eu não parei desde lá, desde então, né?
Eu estava ouvindo um pedaço da fala do Trevisan e eu digo, nossa, a primeira vez que eu vi o Trevisan deve ter sido por aí, em São Paulo, em 81, 82, né, com os colegas do grupo Outra Coisa. Quer dizer, quantos anos já? 40 anos, pelo menos, né? Então, só no HIV eu fiz 32 anos agora em maio de ativismo. Então, assim, eu acho que a coordenação de tudo isso eu acho que é paixão, né? É acreditar na causa, acreditar no nosso poder, no poder das pessoas, no poder popular, no poder que nós podemos ter em mudar as situações que nos impossibilitam a vida, né? Eu acho que é ter essa fé que a gente pode chamar, ou essa fé na solidariedade, que é, antes de mais nada, poder manifestar a sua responsabilidade e poder participar dessas causas, que eu acho que move, e eu não sei se eu coordenei bem ou se eu coordenei mal, eu tentei sempre ser o mais honesto possível. Mas olhando do lado de cá, hein, Alessandra, eu acho que você coordenou bem, tá tudo certo, tá tudo certo. Vamos mostrar algumas fotos vamos mostrar algumas fotos também do Veriano, em momentos diferentes da história da construção da BIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, ali acho que é em congresso internacional, em manifestação, né, Veriano? Sim. Lembra qual congresso? Sim, aí eu não me lembro qual foi o congresso. Eu acho que foi Amsterdã, Veri. Eu não consigo ler exatamente. Eu acho que foi Amsterdã, a gente estava nessa. Pode ser. Sim, aquele protesto que a gente fez. 92, então. Não, Amsterdã em 92. Teve um agora, né? 2000, recente, agora, essa última. Eu acho que eu não fui, então, sei lá, não me lembro. Foram, enfim, gente. É tanta coisa. Tem mais fotos do Veriano aí. Então, aqui vocês veem, são fotos, essa foto em preto e branco, ela é de 1988, quando se inaugurou o Dia Mundial de Luta contra a AIDS no Brasil e no mundo, né? Foi uma manifestação no Cristo Redentor, com pessoas das mais diferentes procedências, setores, disciplinas, né? Querendo, na época, liderada pelo Betinho, mostrando a importância desse caráter interdisciplinar, intersetorial que o ativismo em AIDS deve ter, né? E eu acho que em outras causas também, e foi assim muito emblemático, né? Fazer isso naquele lugar no Rio de Janeiro em pleno 1988. As outras ali são os outros eu não me lembro exatamente, parece que é um SUSAIDS, eu acho, também feito acho que eu estou vendo o pessoal mais do Pela Vida ali, que foi a entidade na qual eu comecei também o meu ativismo, lá em 89, e as reuniões, né, essa ênfase da Bia em criar espaços de fala, espaços de escuta, como lugares de formação de ativismo, e também os seminários, né, que são a marca da Bia, a gente faz vários seminários por ano, como forma de transmissão de conhecimento, já que a gente acredita muito no poder transformador do conhecimento. Quer dizer, quanto mais as pessoas conhecem, estudam, elas podem se preparar, se instrumentalizar para mudar o mundo. Aqui também nós temos uma manifestação, acho que na UERJ, também uma foto do Betinho com Carlos Mink, e a questão no ativismo por medicamentos, numa foto aqui, também mostrando, perguntaram, né, também sobre essa diversidade de projetos que a Bia tem, como a gente coordena, como eu coloquei, a questão de solidariedade, porque eu acho que isso é o fundamental, quer dizer, na Bia a gente trabalha com questões relacionadas à sexualidade, economia, acesso a medicamentos, feminismo com SPW, já trabalhamos com questões, e ainda em certa medida, sim, questões raciais, de gênero, enfim, desde que se mantenha essa ideia de solidariedade, de integralidade, né, mostrando que a mudança por um mundo melhor envolve trabalhar
num esforço solidário com todos os setores, disciplinas, juntando pessoas, colocando pessoas para falar, para conversar, para se articular, né? Eu acho que acho que essas fotos também falam um pouco sobre isso. Isso é importante, né? O Veriano, acho que o João Silvério trouxe essa questão da interseccionalidade de ações, e tenho a impressão que tanto a Gestos quanto a BIA são duas ONGs que têm esse diálogo constante com a sociedade como um todo, para poder reverter em ações de transformação. E isso é um processo bastante interessante nesse momento que a gente está vivendo hoje. Veja, primeira vez que a Parada fala de HIV. Uhum. Foi um passo importante para a nossa luta e para as questões que a gente tem que trazer, não é? Sim. Ainda que, só assim, retomando a Gestos, assim como eu acho que muito do movimento de AIDS, ele tem essa característica de aglutinação, quer dizer, o movimento de AIDS é um movimento que tu vai encontrar pessoas falando sobre as questões raciais, quer dizer, a gente tem pessoas jovens, pessoas mais velhas, né, tipo os dinossauros, como a gente é chamado, temos mulheres, né, com as cidadãs positivas, por exemplo, nas questões raciais, tivemos a Renafro junto com a gente, Marmo Silva, já falecido, que se fez dentro do Arca e Zero e da Bia, né? Então, esse potencial de aglutinar as pessoas trans, né, que estão também no movimento trans e também no movimento AIDS, quer dizer, juntar esse povo todo não é muito comum em muitos movimentos sociais, né? Então, acho que essa característica é ainda interessante de ser melhor analisada e compreendida, e acho um grande exemplo, porque eu acho que isso é solidariedade também, né? Então, a Gestos, enfim, é uma grande companheira nesse sentido desse esforço solidário, né, em trabalhar. E, enfim, também, assim, a primeira vez, né, que a Parada, né, entra com o tema do HIV, é muito importante, porque acho que foi uma grande causa, não só pelo impacto que a AIDS teve na vida homossexual, na história coletiva da homossexualidade nos últimos anos no Brasil e no mundo, mas também sobre o impacto das próprias pessoas homossexuais, mulheres, homens, se quisermos considerar o movimento trans, vamos dizer assim, o movimento LGBT teve na construção da resposta à AIDS. Né? Nós não podemos pensar no movimento de AIDS sem pensar na contribuição das pessoas LGBTI dentro da construção desse movimento. Então, eu acho que a homenagem não é só para os que sofreram e sofrem com a AIDS, né, e vivem com a AIDS, mas para todos aqueles que deram suas vidas, ou uma parte considerável das suas vidas, para a construção dessa resposta, de termos conseguido vitórias incríveis na área de saúde, num país com a saúde pública sempre muito sofrida e problemática como o Brasil, né? Então, acho que, antes de mais nada, eu espero que essa dupla via seja bem mostrada nessa parada, né? De impactos na AIDS, mas também da AIDS sobre esse movimento. Importante, não é, Alessandra, acontecer essa intersecção, a Parada falar do tema que nos une e trazer luz e trazer, eu diria, mais um olhar nesse momento tão complexo que a gente está vivendo de Covid, de pandemia mundial, de novo, para a questão que faz com que a gente se aproxime e que a gente lute, né, há tanto tempo nessa questão do enfrentamento a todas as distorções e todos os sofrimentos e todas as especificidades que o HIV nos trouxe, não? Sim, sem dúvida. Acho que, como o Veriano já colocou, tem a questão do impacto direto que essa população teve por conta do HIV e tudo que o HIV trouxe ao mundo do ponto de vista de possibilidade de discussão sobre sexualidade, de reflexões e lições no campo das parcerias, porque foi um movimento e uma resposta que se consolidou exatamente dessa forma, multidisciplinar, com parcerias estratégicas,
E eu acho que, no caso específico da parada, eu fiquei tão feliz, sabe, quando eu soube que o tema da parada ia ser esse, porque existe um outro aspecto que talvez seja bem subjetivo, que é a questão do preconceito e a discriminação contra as pessoas que vivem com HIV/AIDS, e o preconceito e a discriminação que existem em relação ao tema do HIV e da AIDS, que, na minha percepção, fizeram com que muitos, em vários momentos, talvez o movimento LGBT não quisesse fazer essa relação direta entre o movimento LGBT e o HIV, porque também queria dizer, de uma forma muito legítima, nosso problema não é só a questão do HIV. Para o HIV, nós somos parte da solução, somos parte da resposta, mas os nossos problemas também são outros, os nossos problemas são de direitos civis, os nossos problemas são de reconhecimento da própria existência, né? Vamos nos lembrar que até hoje existem países que não reconhecem a população LGBTI, que fingem que essas populações não existem, que, portanto, não garantem a elas políticas. Não vamos esquecer que a ABGL teve que lutar durante muito tempo para conseguir aprovar uma lei que criminalizasse a LGBTfobia, porque o Congresso Nacional se recusava a tratar do tema, então teve que judicializar o caso no STF. Então não é fácil. Vou mover aqui meu computador, porque meu gato está entrando por trás. Ele está aqui. Maravilha. Olha, daqui a pouco ele aparece. Até então, todos trabalhando de casa, nós viemos fazer a live aqui da agência, estamos hoje aqui, a Daniela Campos está aqui, Margarete Né, nos ajudando, a Dindria, porque eu tenho um cachorro terrível, eu não sei a quem aquela parada puxou, e eu tenho certeza que se eu ficasse em casa, ele ia latir, entendeu? Então, ó, teu gato pulando no computador, é assim, mas vamos lá. Não, eu estava aqui tentando me concentrar, mas estava vendo a hora ele pular, que ele de vez em quando ele pula e fecha o computador, ele realmente... Mas, enfim, eu fiquei muito contente porque eu acho, sabe, que nesse momento em que realmente a população LGBT tem que se reafirmar e falar de tantos e tantos direitos, trazer o HIV nesse momento, inclusive que a gente está com muita dificuldade em relação aos serviços, porque a Covid acabou com a estrutura que a gente tinha, né, tem causado posto imensos desafios. Eu achei maravilhoso, porque eu acho que significa que a comunidade entende esse tema como um tema central, um tema relevante, um tema importante, principalmente nesse momento em que a gente não está conseguindo nem garantir todos os serviços e nem falar de prevenção, porque quase não se fala mais de prevenção ao HIV, né, nesse momento em que todo mundo está preocupado com Covid-19. E, assim, para concluir esse pensamento, acho que é muito importante fazer a relação entre as lições aprendidas do HIV e o que a gente pode oferecer agora nessa resposta à Covid. E nós temos aqui um amigo, né, comum, que é o Arlen Nascimento, que ele costuma dizer uma coisa: a gente precisa falar para as pessoas que se a gente conseguiu sobreviver ao HIV, quem conseguiu sobreviver ao HIV, que é algo tão complexo, às vezes, de você explicar, porque lida com a sexualidade, pô, não vamos cair agora, não vamos morrer por causa de um vírus que a gente mata com água e sabão, né? Então, por favor, gente, a gente tem que se prevenir, prevenindo é o melhor caminho. Nós estamos esclarecendo, Dindra e eu estamos aqui apresentando uma ao lado da outra, porque estamos ambas vacinadas e fizemos o teste ontem, tá tudo bem, né? Porque apresentar assim, sem máscara ia ficar difícil. Então, a gente está explicando, porque aqui ninguém é negacionista e que estamos aqui num momento de compreensão do processo todo, né, não? Que situação, a gente já viveu situação da AIDS, já viveu tanta coisa. Para mim estava bom o vírus só, não precisava vir mais, estava bom, mas fazer o quê? Encarar, né, Dini? Depois não. Com certeza. Alessandra, falando nesse tema de conquistas aí e tudo mais, você desenvolveu a plataforma do Fórum Ungués AIDS no Brasil. E essa iniciativa foi ampliada e utilizada em outras partes do mundo como uma ferramenta de advocacy, como está mesmo relatado aqui, para apoiar uma rede de mulheres ativistas no campo da saúde social, sexual, reprodutiva e direitos. O que você viu de conquistas para essas mulheres, tanto mulheres cis como mulheres trans? Então, esse era um projeto que focava muito na ideia de que a gente precisa, que é a ideia defendida pelas gestos há muitos anos, né, que nós precisamos sempre aproximar
o local do internacional, que não existe essa diferença entre o âmbito local, as políticas públicas internacionais e as locais. Então, aqui no Brasil, junto com o Fórum de ONGs de São Paulo, a gente começou a fazer um processo consistente de monitoramento da Sessão Especial das Nações Unidas sobre AIDS de 2001, suas metas e como essas metas eram implementadas. E a gente desenvolveu essa metodologia que tem 3 pilares. Então, ela tem um pilar de advocacy, ela tem um pilar que é de produção de conhecimento, então, análise de dados e diagnósticos, e nós temos um terceiro pilar, que é comunicação e articulação entre redes. E essa experiência, com o apoio da Fundação Ford, a partir de 2016, a gente levou para 16 países. Como? A gente cruzou os objetivos, metas das resoluções aprovadas para a AIDS, objetivos e metas das resoluções no campo de direitos sexuais e reprodutivos, montou uma plataforma de monitoramento e cada país, cada sociedade civil no país estabeleceu grupos para preparar relatórios que eram enviados para as Nações Unidas nos processos, nos momentos de acompanhamento e, ao mesmo tempo, dialogar com seu governo sobre a implementação daquela ação no país e desenvolver campanhas. Então, foi muito interessante esse projeto, foi um projeto que a gente até hoje tem frutos, foram mais de 800 organizações no mundo inteiro que foram capacitadas, que entraram nesse processo de monitoramento. Nós tivemos ativistas que foram formados na Indonésia e na Tailândia, por exemplo, que viraram grandes, hoje são grandes ativistas internacionais. Então, um dos ativistas que participou desse projeto é o Rico Gustav, que é da Indonésia, que hoje é o coordenador-geral, é o diretor-geral da coalizão global de pessoas que vivem com HIV/AIDS, né, da GNP+. E é um projeto que fez com que todas essas organizações que participaram, elas se aproximaram desse debate das Nações Unidas. E o Fórum GAIS-AIDS hoje no Brasil continua existindo, com várias organizações, acompanha os processos internacionais, onde a gente faz desde discussão lá atrás sobre, sabe, nos anos 2002, a gente discutindo acesso a tratamento, propriedade intelectual, criando um movimento no Fórum Social Mundial, que era Um Mundo, Uma Luta, onde a gente ia colocar as questões de patente e acesso a medicamentos. Então, são ações porque o Gesto sempre trouxe a perspectiva de gênero e direitos sexuais do DNA da instituição. Então, por exemplo, por causa da nossa atuação, inclusive no ponto de vista internacional, foi que em 2013, pela primeira vez, as Nações Unidas reconheceu a existência das mulheres, das pessoas trans. Nunca um documento de Nações Unidas havia reconhecido a existência de pessoas trans. A gente conseguiu isso porque estávamos na delegação do Brasil, no fórum do regional, que aconteceu no Uruguai, né, na Conferência de População e Desenvolvimento, e a partir daí a gente conseguiu ter instrumentos para fazer advocacy internacional, até que em 2016, pela primeira vez, a ONU reconheceu na declaração de HIV/AIDS, lá escritinho pessoas trans, porque não... o reconhecimento dessa população que hoje está aqui fazendo essa parada da diversidade foi um dos desafios maiores que nós tivemos do ponto de vista das políticas internacionais, né? Então, até 2011, não se falava nessas populações chaves nos documentos de HIV/AIDS, eram tratados por outros temas. Então, a partir daí, a gente conseguiu incluiu, né, inclusive trabalhadoras sexuais, profissionais do sexo, pessoas que usam drogas, pessoas gays e homens que fazem sexo com homens. Em 2011 e 2016, finalmente, a gente conseguiu o reconhecimento da existência, meu Deus, das pessoas trans, porque ainda tem país que diz, no meu país não existem, essas pessoas não existem, existem países que criminalizam, né, as pessoas gays, acabam indo... Enfim, até pena de morte a gente sabe que ainda existe para livre existência da sexualidade. Então, é muito desigual. Contra essa desigualdade ainda no respeito, né, à liberdade de escolha de todos nós. Tim. E, Veriano, o que a gente pode estar fazendo para que o movimento LGBT e o movimento de AIDS se juntem e façam mais? Porque é um momento histórico esse que a gente está vivendo hoje, hein? Dessa situação toda de pandemia, enfim, né? Um momento histórico.
Primeiro, porque começamos um processo, não um caminhar. a gente falou aqui um pouquinho da história, né, entre AIDS e homossexualidade, como essas duas causas, vamos dizer assim, se interrelacionam. A história é um pouquinho do passado, mas atualmente continua sendo um grande desafio. E eu cito aqui, por exemplo, dois, né? Tem vários, mas, por exemplo, volta e meia, para vocês verem como essa associação, o estigma entre AIDS e homossexualidade ainda é tão forte, que volta e meia a gente assiste essas reportagens preconceituosas falando sobre Clube do Carimbo, por exemplo, né? Mostra ainda o quanto principalmente homens gays e mulheres trans ainda são apontados como os grandes vilões pela disseminação do HIV. Isso permanece até hoje e a gente precisa continuar enfrentando essa questão e temos que enfrentar juntos movimento de AIDS e movimento LGBT, né? Assumindo que esse desafio, infelizmente, permanece, apesar de todos os avanços, né? A outra questão, como a Alessandra já começou a levantar, é o acesso à prevenção, né? A gente sabe que um obstáculo para a implementação da PrEP, a profilaxia pré-exposição, como um direito, né, um obstáculo passa ainda por esse preconceito contra a homossexualidade. Os olhares conservadores, as posições conservadoras, reacionárias, dizem que são contra esse tipo de profilaxia, porque seria estimular a sexualidade desviada, translocada, irresponsável das bichas, né? Das trans, enfim, a favorecer a prostituição, né? Então, é um obstáculo muito sério. Inclusive, para que isso seja disponível como serviço público. Recentemente, a gente tem visto lá nos Estados Unidos grupos gays do movimento homossexual americano que estão aderindo a essa causa de acesso a medicamentos, porque o preço dos medicamentos para PrEP e para PEP nos Estados Unidos é muito caro, principalmente para os gays e para as mulheres trans mais pobres. Então, estão incorporando isso dentro da agenda do movimento homossexual, lutar pelo acesso a medicamentos, né? Por um Truvada mais barato, por um cabotegravir mais barato. Isso a gente não via antes, né? Essa luta pelos medicamentos. Parece que isso estava só no movimento de AIDS, mas é legal que está indo também para o movimento gay, né? Em 2018, na conferência da IAS no México, nós, nas nossas passeatas, nós contamos com alguns grupos gays americanos que estavam também participando na conferência, lutando, pedindo, né, o Truvada dentro do sistema da saúde pública por um preço melhor para poder ter acesso à prevenção. Então, são caminhos, né, fora ainda questões como as questões no local de trabalho, né, onde sempre que surge um caso de HIV, se relaciona, será que o fulano é gay, o coleguinha do lado, o colega é gay ou não, né? Então, isso poderíamos falar ainda de outros desafios, mas eu citaria esses dois para a gente não alongar, mas para mostrar como os dois movimentos precisam caminhar juntos, né? Também temos uma geração de homens gays soropositivos, de mulheres trans soropositivas que estão envelhecendo, né? Muitas dessas mulheres trans, elas não podem mais, não têm a mesma chance que as mais novinhas no campo da prostituição e muito menos no ambiente formal do mercado de trabalho, né? E como também muitos homens gays que vão envelhecendo e são soropositivos, como essas mulheres trans, e que não podem ser simplesmente jogados de lado, simplesmente porque não tem mais a juventude, o corpo bonito, a potencialidade sexual que a juventude trazia, né? Então, isso exige solidariedade também com essa população e ver como nós podemos integrá-las nesse esforço solidário. Por isso, esse tema da parada esse ano, ele é ainda tão importante, porque temos desafios ainda, temos uma história passada, temos desafios presentes e desafios futuros, né? Inclusive de cuidar de nós mesmos.
quando os anos batem a porta. Opa, opa, opa! Alessandra, eu queria que você também falasse um pouco o que a gente pode estar fazendo para que esses dois movimentos tão importantes, o movimento LGBT e o movimento da AIDS, juntos façam algo mais para a nossa sociedade, para o mundo. Na verdade, assim, eu concordo também com o Veriano quando ele fala que eu não vejo... Obviamente, existem as pautas que são as pautas específicas, né, de cada movimento, e isso é natural, isso existe sempre. Mas quando você olha a composição do movimento AIDS, ele é uma composição multifacetada, e ele é uma composição que realmente também tem e traz os elementos e incorpora as demandas, obviamente, quando a gente está falando fundamentalmente sobre direitos sexuais, nós estamos falando para o movimento gay, nós estamos falando para e com o movimento de mulheres, nós estamos nos relacionando com essa diversidade imensa que compõe a resposta ao HIV/AIDS, né? E eu acho que a gente precisa ir mais além. A gente tem falado muito sobre tirar a AIDS da caixinha, e o grande debate no mundo hoje, que é o debate sobre desenvolvimento sustentável, nos permite exatamente fazer isso. Então, por exemplo, quando você olha quem são as pessoas mais afetadas, negativamente afetadas pelo HIV no país, essas pessoas são majoritariamente negras, e são pessoas majoritariamente pobres, ou seja, independente da sua sexualidade, elas têm ainda uma série de camadas de vulnerabilidades que precisam ser vistas, precisam ser tratadas e precisam ser incorporadas pelo movimento. A nova estratégia de AIDS, por exemplo, é uma estratégia que incorpora pela primeira vez a questão da seguridade social. A nova estratégia acabou de ser aprovada agora pela UNAIDS, né, o novo plano até 2026, pela primeira vez fala sobre seguridade social. E por quê? Porque as pessoas que são afetadas são as pessoas mais pobres, são as pessoas em maior vulnerabilidade. Aqui no Brasil, quando você, inclusive, coloca a lente para ver quem, entre as pessoas, esses 61% de pessoas negras, quem mais morre? Mesmo entre as pessoas negras, quem mais morre são as mulheres negras, na sua diversidade. Então, a gente precisa começar a debulhar, como a gente diz aqui no Nordeste, né? A gente tira essas cascas e começa a entender que a luta por direitos, ela precisa ser centrada nos grandes temas, e que nós precisamos discutir saúde para todos, saúde como um direito, nós precisamos discutir a questão de seguridade social, nós precisamos discutir a questão de acesso à renda, acesso a trabalho digno, sabe? Acesso à justiça social, porque, assim, o ativismo, e voltando um pouco para o tema aqui da nossa live, né, as pessoas às vezes falam para você, ativistas, vocês ficam sonhando com esse mundo impossível? Não. Justiça social não é falar sobre um mundo perfeito. A justiça social significa a correção de rumos para coisas que podem ser corrigidas, coisas que podem ser mudadas e que se configuram em direitos, com políticas, com serviços, com programas públicos, né, que precisam chegar para todas as pessoas sem deixar ninguém para trás. Então, eu acho que esse é o momento ideal e nunca foi tão necessária essa interface entre movimentos. A violência, movimentos que se unem contra a violência são fundamentais para o HIV/AIDS. Movimento que se une contra as desigualdades estruturais são fundamentais para a resposta ao HIV/AIDS. Bastante gente querendo interagir aqui. O Pedro Cabral disse que, acho que está pensando até no alcance, achou muito estratégico a associação em deixar para falar de AIDS numa edição virtual com alcance comprometido. Né? Agora, era o que tinha, acho que, para acontecer neste momento. Rafaela Fini diz que está achando excelente as conversas, o Marcos Santos está dizendo que está vivendo uma verdadeira aula sobre a história da luta por direitos civis e por uma vida mais digna com vocês dois. Gente, 3h15, não é isso? Com certeza. Muito, muito obrigada pela participação de vocês dois. A gente tem colocado as pessoas aqui um desafio. Ainda bem que são dois professores de direitos humanos e ativismo que nós convidamos aqui, mas, em uma palavra, uma emoção e uma energia que vocês querem deixar para as pessoas nesse momento difícil, eu vou ajudar, vai, eu quero deixar... O que você quer deixar, Dindra?
Eu a doação sempre, né? Doar, se doar. Eu quero deixar alegria, a parada é alegria, o camarote é alegria, né? Então, quero deixar alegria e pedir para que as pessoas continuem nos ajudando. O que você deixa de energia, Alessandra? Eu deixo resistência. A Gestos completou 28 anos e a gente tem falado muito sobre resistência. Parada gay, para mim, parada da diversidade é resistência. A gente precisa resistir, insistir e não desistir. Isso é ativismo. Isso é ativismo. Veriano, o que você deixa para nós? Para mim, como é solidariedade. Eu acho que essa é a grande palavra que nós precisamos nesse momento para poder enfrentar juntos, com muita participação, com muita responsabilidade, esses momentos tão difíceis que o nosso país está atravessando, e é só através de um movimento solidário forte que nós vamos conseguir mudar o que está aí. Então, é solidariedade. Muito obrigada. Obrigada, Veriano. Obrigada, Alessandra. Beijos. Muito obrigada.